Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso seminário. Hoje nós iremos tratar sobre inseminação artificial, focando principalmente nos equinos. E o nosso grupo é composto por eu, Ana Beatriz, a Isabela, a Maria Cláudia, a Luísa e a Chayane. Inicialmente, eu vou falar um pouco de forma geral o que é a inseminação artificial. Essa inseminação artificial ela também pode ser conhecida como inseminação intrauterina, IIU é a sigla. E é uma técnica de reprodução assistida em que o sêmen ele é depositado diretamente na cavidade uterina da fêmea durante o período fértil. E assim, isso vai aumentar mais ainda as chances de conceber uma gravidez, especialmente em casos de infertilidade. Bom, por mais que nesse seminário nós iremos tratar principalmente da inseminação em equinos, essa é uma técnica utilizada também em humanos, em cães, gatos, bovinos, caprinos, suínos. Grande parte dos animais vai conseguir utilizar essa técnica. E sua função primordial dessa biotecnologia é seleção de espécies, melhoramento genético, seleção da raça, seleção também em questão de doenças e tudo mais. Agora, tratando primordialmente da inseminação nos equinos, essa biotécnica ela vai ser de suma importância para a indústria dos cavalos, uma vez que a versatilidade dessa espécie é o principal fator responsável pelo crescimento mundial da equinocultura. E essas biotecnologias, elas vão possibilitar um maior desenvolvimento do setor, através do ganho na eficiência reprodutiva e no incremento do melhoramento genético. E isso tudo vai favorecer o aprimoramento das raças e seus cruzamentos. Dentro da espécie equina, a inseminação artificial, ela vem sendo empregada com bons índices de fertilidade e, além disso, ela vai proporcionar um menor desgaste para o garanhão e possibilitar o progresso genético do plantel existente. O uso dessa inseminação artificial, ela viabiliza também a obtenção de produtos de reprodutores alojados em outros países, ou até mesmo que já morreram. E isso vai ser aplicado não só nos equinos, mas em todos os outros animais citados. E é de suma importância, principalmente quando se trata de pegar um animal, um bom reprodutor que gera bons descendentes e trazer para outras regiões. Além disso, a inseminação artificial ela vai evitar doenças venéreas e facilita também a realização de testes de progênie, além de possibilitar que os machos superférteis produzam mais filhos, como eu tinha citado. Entretanto, para que obtenha sucesso nos programas de inseminação artificial, são necessários alguns cuidados com a utilização de machos de boa qualidade e de bom controle sanitário e mão de obra especializada. Quando nos referimos à utilização da inseminação artificial, normalmente tem uma diferença com relação ao tipo de técnica na conservação do sêmen e também ao tempo decorrido entre a colheita e a sua utilização. Inseminação com sêmen fresco. Consiste na utilização do sêmen normalmente acrescido de diluentes apropriados em um período de até 2 horas. Inseminação com sêmen refrigerado. Nessa técnica, o sêmen é devidamente diluído com diluentes ricos em açúcares, lipídios e antibióticos e é mantido a uma temperatura de aproximadamente 5 graus Celsius e pode ser utilizado por um período de até 48 horas após a sua colheita, e isso sem comprometer a sua capacidade fecundante e também os resultados obtidos. Inseminação com sêmen congelado. Nesse processo, o sêmen ele deve passar pelo mesmo processo que na refrigeração, só que a utilização do diluente ele é um diluente próprio para o congelamento, e aí isso protege a integridade da membrana, tanto no processo de congelamento
quanto no processo também de descongelamento, sendo que após o sêmen ter sido congelado com sucesso, ele pode ser armazenado por anos e aí ele tem que ficar conservado a uma temperatura de 196 Celsius em tanques de nitrogênio líquido. Estudos sobre técnicas adequadas para a preservação e armazenamento do sêmen são de grande relevância em reprodução animal. Por quê? Porque eles possibilitam maximizar o aproveitamento de alto potencial genético, por exemplo, permitir a preservação por tempo indeterminado do patrimônio genético de animais que possam vir a falecer. Sobre o processo de coletar e avaliar o sêmen. A inseminação artificial ela pode ser realizada com alguns processamentos. Um deles é o in natura, o diluído transportado, o diluído esfriado transportado e o congelado. Cada uma ela traz suas vantagens e suas limitações e indicações. Quanto à colheita do sêmen, a mais utilizada é a vagina artificial fechada, só que dependendo das condições, pode ser trocada a técnica para veia aberta. Essa vagina ela simula as condições anatômicas e faz com que seja mais fácil a colheita do sêmen posteriormente. Essa colheita dos garanhões ela pode ser feita por alguns processos, como pelo uso de preservativos de látex especial, pela colheita por manipulação do pênis com a ajuda de compressas aquecidas e pela manipulação medicamentosa. A técnica mais utilizada é o manequim, mas que se trata de uma técnica que se dura tanto para o garanhão, para a égua, quanto para o médico. Só que o que acontece é que tem que ficar atento a algumas condições. Após a colheita, é importante fazer a separação da fração gelatinosa da ejaculação da fração líquida. Assim acontece um processo que chama filtragem, que retém essa fração, que tira as partes contaminantes e alguns elementos estranhos. Esse volume de ejaculado varia de acordo com a idade, com a época do ano, raça. Bom, gente, eu vou falar sobre a seleção e manejo de éguas doadoras e receptoras. Para essa seleção da égua doadora, deve ser considerado seu histórico reprodutivo, a fertilidade, as diretrizes do registro da raça, o valor potencial do potro resultante e o número de gestações desejadas. Esse manejo consiste basicamente em monitorar o comportamento reprodutivo, o emprego da palpação transretal, ultrassonografia, vaginoscopia, exame microbiológico, citologia e, se possível, uma biópsia do útero para detectar, então, possíveis anormalidades. Em geral, as éguas velhas apresentam baixa fertilidade e, quando em programas de transferência de embriões, os índices de recuperações embrionárias também são baixos, refletindo, então, essa dificuldade durante o processo de fecundação ou desenvolvimento e manutenção embrionária intrauterina. As éguas velhas com histórico de obtenção de prenhez e perda embrionária posterior são melhores doadoras do que aquelas repetidoras de cio, porque normalmente, por apresentarem endometrite crônica degenerativa, dificulta a manutenção e o desenvolvimento embrionário adequado, culminando então a perda embrionária, apresentando então boa fertilidade. E os critérios da seleção incluem ótimo peso de 400 a 550 quilos, idade de 3 a 10 anos, boa índole, bom desenvolvimento mamário, ciclos estrais normais e livres de anormalidades uterinas e ovarianas. A melhor égua receptora é aquela que já produziu, né? Outros fatores como ciclagem normal também são importantes, porque vai permitir ali maior sucesso ao momento da sincronização da ovulação, tanto doadora como receptora, a menos que se pretenda, né, utilizar éguas aciclas, que são aquelas que não têm ciclos, tratadas hormonalmente como receptoras. Uma vez em cio, tanto a égua doadora quanto a égua receptora devem ser submetidas à avaliação transretal diária, por meio ali da palpação retal ou da ultrassonografia, tendo como objetivo avaliar o desenvolvimento folicular e realizar o processo de inseminação artificial da doadora previamente à ovulação. Ocorrida a ovulação, recomenda-se que a colheita dos embriões seja feita nos dias 7 ou 8 pós-ovulação, e os dias 6 e 9 também são utilizados pelos técnicos, porém com uma menor frequência, né?
Quando o objetivo da colheita é o congelamento de embrião, o controle de desenvolvimento folicular deve ser realizado com intervalos menores que 24 horas e o lavado uterino realizado no dia 6 pós-ovulação. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a colheita de embriões, né? Dessa colheita de embriões, existem dois métodos que seriam o cirúrgico e o não cirúrgico. O método cirúrgico ele foi descrito por Allen e Rosson em 1975 e esse método ele deve ser utilizado somente quando o objetivo for a obtenção de embriões em estágios iniciais de desenvolvimento, pois essa realização ela consiste na lavagem do óvito. Já o método não cirúrgico, que é a via transcervical, né, foi descrito primeiramente por pesquisadores japoneses, né, em 1972, que utilizaram um caráter de 3 vias similar ao preconizado por Rosson e Durlin em 1949. No caso, essa técnica ela servia para a colheita de embriões em bovinos. O procedimento não cirúrgico de coleta de embrião do lúmen uterino é relativamente muito simples. A colheita de embriões ela é realizada somente a partir do 6º dia após ovulação, pois os embriões na égua migram ao útero com 5 ou 6 dias de idade. No laboratório, previamente ao flashing, a sonda, circuito e filtro são preparados na zona limpa, em condições de higiene e só depois trazidos para o exterior, no caso onde se encontra a égua. Antes desse procedimento, no caso de recolha, a zona vulvar e perivulvar da égua é lavada com sabão diluído em água e logo em seguida os lábios e comissura vulvares são limpos com algodão embebedecido em solução fisiológica, né? Então tem toda uma higienização por trás dessa técnica, né? Esse embrião é reconhecido através de uma lavagem uterina, né? Que eu já havia mencionado, flushing da égua doadora, utilizando para tal 2 a 3 litros de uma solução de Ringer lactato, previamente aquecida a 37, 40 graus Celsius, né? Utiliza-se em caráter do tipo Foley, semi-rígido, que passa através da cervix até o corpo uterino. No caso, esse caráter ele pode ser um balão na porção anterior, que quando cheio de ar impede que o meio de lavagem reflua através da cervix para a vagina. O extremo posterior é ligado a um circuito de 2 vias, né, em que uma extremidade corresponde ao recipiente com o meio de lavagem e a outra ao filtro. Quando o catéter, né, ele se encontra bem posicionado, procede-se à introdução do meio da lavagem e sua posterior recolha. Para ter alguma facilidade nesse procedimento, pode-se colocar uma mão pelo reto, de modo a ser possível, né, massagear e elevar os corpos uterinos, tendo isso impacto positivo na saída do fluido. Caso a pessoa tiver dificuldade de extração, ela pode efetuar uma ecografia para verificar onde se encontra o fluido, de modo a poder redirecionar a sonda. Esse filtro ele deve ser protegido da luz solar, no caso, por exemplo, com papel prata, para reduzir os riscos de dano ao embrião. Quando está finalizando esse procedimento, separa-se o filtro do circuito, né? E já no laboratório, transfere-se os 20 a 30 ml de meio de lavagem que ficam nos residuais no filtro para placas de Petri estéreis. Nesse caso, né, o embrião ele é então procurado nas referidas placas, através da utilização de uma lupa estereoscópica, né,
E essa placa de Petri, ela deve estar previamente riscada na sua parte inferior para facilitar a localização do embrião. No caso, essa técnica ela é muito importante. Já que fora localizado, este é removido por aspiração, né, com auxílio de uma palheta de 0,5 ou 0,25 ml, acoplada a uma seringa de insulina. E logo em seguida é transferido para uma placa de Petri menor, né, de 35 por 10 milímetros, contendo meio de manutenção TQC, F10, dentre outros, sob estritas condições de, no caso, higiene ambiental e operacional. Então, a higiene ela é primordial para qualquer procedimento, né, que você for fazer, e dando ressalta para a colheita de embriões, ela também se faz necessária. Uma vez encontrado, deve-se examinar, né, sobretudo a sua quantidade e estado de desenvolvimento. No caso, essa quantidade ela é avaliada segundo o critério de McKindle e Squires em 1998, no qual, né, a categoria 1 corresponde a um embrião excelente e a 4 a um degenerado. Agora falando um pouco, né, dando ressalta à transferência embrionária, né, e o que seria essa transferência embrionária, né? Como o próprio nome sugere, é o processo por meio do qual o embrião é transferido para o útero que irá gerá-lo. Essa é uma etapa final da técnica de fertilização in vitro, né, FIV, e ocorre depois que os gametas eles são fecundados em laboratório. O equipamento para inovulação mais amplamente utilizado, no caso pelos pesquisadores em massa de embriões equinos, é a pipeta de inseminação artificial. Contudo, vários outros aplicadores também têm sido descritos como modelo, né, de transferência de embriões bovinos. A avaliação das receptoras anteriormente ao ato da transferência é de suma importância. No caso, deve-se selecionar as éguas mais adaptadas com uma conformação melhor, no caso, para receber esses embriões. Essa seleção ela tem fundamentos nas concentrações plasmáticas de progesterona, naquele momento contribuindo assim para essas apresentarem as melhores condições reprodutivas. Então, por palpação, deve-se observar a cervix firme e fechada, aumento de tônus uterino, né? No caso, o cilíndrico e tubular. A inovulação do embrião é feita com muita habilidade, né, do técnico no corpo do útero, na região da bifurcação cornual, né? Fora que não pode haver nenhuma evidência de dobras endometriais ou secreção uterina no exame, né, ultrassonográfico. Deve-se administrar, então, progesterona em receptoras equinas no período de dia da ovulação, né, D0, que assim é chamado, né, a D5. Por conta disso, né, há uma possibilitação da inovação dessas receptoras no D2, no dia 2, obtendo taxa de prenhez estaticamente simples, as éguas consideradas excelentes, a que se refere em ovulação no dia 5. E para finalizar, né, a minha fala, trago a vocês fatores que podem influenciar de forma decisiva, né, no sucesso da TE em equinos, né? Nesse caso são o método de transferência, equipe técnica, o garanhão sêmen, tamanho e idade dos embriões, estação do ano, morfologia embrionária, sincronia entre doador e receptora, idade e histórico das éguas, né? E o manejo
da receptora. As principais vantagens da transferência de embriões em equinos são a possibilidade de gestão de potros de fêmeas doadoras que participem de competições sem prejudicar o rendimento, melhoramento genético e eficiência reprodutiva, obter descendente de um animal de grande valor genético, né, que não faz mais parte do plantel compra, né, antecipar o ingresso das fêmeas à reprodução, obter potros de fêmeas com alto padrão genético, mas que já estão idosos ou com problemas relacionados à gestão, comercializar embriões de animais de éguas e garanhuns específicos, obter potros de fêmeas valiosas sem comprometer a sua idade, ou seja, o seu rendimento, né, a sua saúde e o seu rendimento, facilitar a avaliação da progênie materna. E como se especializar na área, né? Falando um pouco assim na área da zootecnia, né? Se no caso você já pensou em se especializar nessa área e ter segurança prática para atuar no mercado de trabalho, existem cursos, né? Com o curso prático de transferência de embriões em equinos, né? Que seria um treinamento focado no treinamento prático individual que fará de você um profissional diferenciado em uma área altamente rentável.